Olá, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e vamos juntos, fazermos essa leitura do livro de 1 Reis, capítulo 17, que se diz: E Elias, o Tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo Senhor, Deus de Israel, em qual presença estou, que nestes anos não haverá orvalho de chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Olha só que maravilha, como que Deus age. Às vezes, irmãos, a gente fica tão preocupado com o que vamos comer o hoje, o amanhã. E aqui Deus fala para Elias ir para o oriente do Jordão, que ele vai sustentar Elias. Elias vai, para o Oriente, ele vai para lá e ele é sustentado pelos corvos. Para você ter uma ideia, como que Deus não abandona os seus. Nós temos é que confiar em Deus. Vamos continuar. E partiu, pois, fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar juntos aos ribeiros de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Então a palavra do Senhor lhe veio dizendo: Levanta-te, vai para Sarapeta, que pertence a Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Ele se levantou e foi para Sarapeta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um pouco de água num vaso para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Existia uma fome muito severa na terra. E Elias, vai para Sarapeta. Chegando lá, ele encontra essa viúva, conforme a palavra de Deus ordenou a ele. E ele pede para ela fazer, trazer para ele um pedaço de pão, e ela fala que o único pão que ela tem, o único pouquinho de farinha que ela tem, era só para fazer, para ela e para o filho dela. Mas ele lhe diz: Pois assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra do Senhor. E assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou,
e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Depois destas coisas, aconteceu adoecer o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamando ao Senhor, disse: O Senhor, meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxeste o mal, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe-o do quarto à casa, e entregou a sua mãe e disse: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha quanto, fraqueza nós temos. Essa viúva, ela não acreditou de imediato em Elias. Porque a gente percebe aqui que Elias fez um milagre. Quando falou para ela ir fazer o bolo para ele, do pouquinho de farinha que ela tinha. E o que acontece? Ela tinha esquecido. A memória nossa parece que é muito fraca. Quantas coisas boas que Deus já fez por você e você parece que esqueceu. Todos os dias Ele está sempre renovando as bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, porque às vezes você não recebe bênção, mas a sua família é abençoada. Então, nós temos que dar graças a Deus em tudo. Por isso que a Bíblia nos manda que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Esta viúva, ela viu o milagre acontecer. E ela ainda fica revoltado com Elias, para que ele devolva o filho dela. E ele ficou ela colocou ele num beco, como fala assim, um beco sem saída. Eu creio que ele deve ter ficado chateado com tudo aquilo, Aí ele entra no quarto e ora a Deus e fala: Senhor, essa viúva me hospeda e o Senhor trouxe esse mal para a casa dela. Tudo isso, talvez você fale assim: nossa, como que Deus foi ruim? Não, tudo isso, todo esse acontecimento que aconteceu com essa viúva, toda essa história, que a gente lê, que a Bíblia deixa, esse legado para a gente, isso tudo, irmãos, é uma baita lição para nós aprendermos a confiarmos em Deus. Você vê que a viúva, no princípio, ela não estava confiando em Deus. Por um momento ela duvidou, que ela chama a atenção de Elias, novamente, para que ele, devolva o filho dela vivo. E ele ficou chateado com aquilo, porque como se ele fosse Deus. Quantas vezes que você reclamou para Deus uma coisa que Deus já tinha feito até milagres maiores do que você está pedindo, você não recebeu e você reclama.
Nós não devemos reclamar, mas nós devemos adorar a Deus a todo tempo, porque muitas coisas que Deus traz, as más ou as bênçãos que Deus traz para nós, tudo é para nossa edificação espiritual. É onde nós temos que ter uma reflexão, fazermos uma reflexão diária dos acontecimentos que acontecem em nossa vida. E isso, Deus está nos alertando. Você fez essa reflexão hoje? Você já fez quantas coisas boas que Deus já te deu? E quantas coisas que você já cobrou de Deus, exigindo algo de Deus? Tem pessoas, né, que quer exigir, quer ser assim, faz com que Deus seja apenas um empregado dela, exigindo coisas, mas não é assim que nós devemos agir. Que nós aprendamos todos os dias a conhecer Deus, a reverenciá-lo como Deus, como Pai, para que nossas vidas possam estar alicerçada nos fundamentos bíblicos, nos fundamentos da palavra de Deus. Termino por aqui esse capítulo. Que Deus possa falar com você profundamente, que haja em você uma meditação de todo o bem que Deus já fez para você. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta aqui abaixo, compartilha para que outras pessoas também possam, abrir os olhos e ver como Deus age em nossas vidas. Deus nos dá condições de pedirmos perdão. Deus nos dá condições de arrependermos de nossas atitudes que são inúteis, que são fúteis e que principalmente desagrada a Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.